Bolsonaro. Foi? Tá, bom dia. Nem tem que explicar tudo de novo, né? Nem oração valeu, né? Essa valeu. A oração que eu fiz lá não valeu, não. Oi? Deixa eu ver aqui, ó. Começar com a Bíblia. Essa música tá um pouquinho, mas tá bom. Tem óculos escuros, não? Emprestar? Muita luz. Quer inverter? Não, aí vai. Quem vai vendo. Não, é celular. Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui na Terceira Igreja Batista. Hoje é domingo, dia 15 de março. São exatamente 10h37 da manhã. Bom, estamos aqui gravando essa mensagem, tendo em vista que hoje, especificamente, excepcionalmente, nossa igreja se encontra com as portas fechadas, assim como exemplo de muitas outras igrejas, devido à atual situação que nós nos encontramos, a proliferação do Covid-19, do coronavírus, e acatando a decretos e tal, nossa igreja resolveu então se precaver. Nós estamos hoje não celebrando culto no templo, no nosso local de culto, mas com certeza estaremos cultuando em casa, nos nossos lares e também aprendendo um pouco com a palavra de Deus, que nós estamos aqui justamente para meditarmos e refletirmos um pouco sobre a Bíblia. Para isso, eu queria ler com você capítulo 22 do Apocalipse, no verso 20 e 21. Diz assim, a palavra do Senhor: aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor, e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Nesses últimos dias tem se falado muito sobre a volta de Jesus. Cada vez que nós nos deparamos com situações e com momentos como esse, de crise, de pânico, desespero, ou guerra, crise financeira, enfim, epidemias, pragas, muitas pessoas se apavoram e disseminam muito sobre a volta de Jesus, mas muitas vezes de uma maneira distorcida, deturpada, apavorada, justamente para causar pânico, causar medo nas pessoas, e não é para isso que a Bíblia atesta e confirma a volta de Jesus. A Bíblia atesta e confirma a volta de Jesus é para que nós esperemos, para que nós tenhamos esperança sobre a volta do Senhor, não para que nós tenhamos medo. E nesses momentos se espalha muito pavor, se espalha um terror muito grande, um terror psicológico muito grande acerca da volta de Jesus. E as palavras do Senhor Jesus são justamente para nós nos acalmarmos e nos esperarmos com paciência a sua volta, sem desespero e sem pânico. E o próprio Cristo atesta a sua volta. Ele termina a Bíblia falando sobre a sua volta. Aquele que atesta essas coisas, ou seja, tudo que foi escrito no livro do Apocalipse através de João, aquele que atesta essas coisas diz: sim, muito em breve vem, mas muito em breve vem. A palavra breve aqui dá a ideia de um pouco tempo, um período, um pouco espaço de tempo. O fato é que as pessoas no tempo da igreja primitiva, no tempo das igrejas de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, elas mesmas já aguardavam a volta de Jesus. Até mesmo os discípulos de Jesus, que viveram com ele aqui, já aguardavam a sua volta desde aquela época. Então eles esperavam que Jesus fosse voltar desde aquela época. E nós, assim como os discípulos, estamos esperando e aguardando a volta de Jesus. Porém, muitas pessoas ao longo da história se apavoraram
próprio Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, a partir do capítulo 4, e ele então conversa, consola e explica à igreja como seria a volta de Jesus, como será o processo da volta de Cristo, até porque, justamente porque a igreja estava em desespero, muitas pessoas estavam disseminando a notícia de que Jesus já havia voltado e a igreja havia ficado. E as pessoas então precisavam ser, através do apóstolo Paulo, receber uma explicação. Paulo escreve para a igreja explicando como seria, e até mesmo para acalmar o coração da igreja, porque muitas pessoas estavam achando que Jesus havia voltado e a igreja havia ficado. Eles não eram escolhidos, não eram salvos. Então, ao longo do tempo, ao longo da história, muito pavor vem se espalhando acerca da volta de Jesus. Mas a volta de Jesus não é para causar medo, não é para causar pavor, não é para causar pânico. Pelo contrário, a volta de Jesus é motivo de esperança, é motivo de fé, é motivo de esperar realmente com paciência acerca da sua volta. E eu queria ler um outro texto com você, que está em Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é um livro bem pouco conhecido por muitas pessoas. É um livro poético, um livro que Salomão escreveu para a sua amada, a Sulamita, e o livro ele narra o processo de noivado, conhecimento, noivado, casamento do Salomão com a Sulamita. Diz assim, Cântico dos Cânticos 2, a partir do verso 8. Aliás, verso 8 e verso 17. Diz assim no verso 8: A voz do meu amado, vejam, vem correndo pelos montes, saltitando as colinas. E no verso 17: Antes que a brisa sopre e as sombras se debandem, volta. É a noiva falando sobre a volta do noivo. A noiva aguardando a volta do noivo. O livro de Cantares, sua interpretação mais aceita, é a alegoria para o judeu de Israel, a unidade de Israel, sendo a noiva e o noivo sendo o Messias. Então Israel aguardava a vinda do Messias. Então, alegoricamente, a noiva é Israel e o Messias é o noivo. Para nós, na igreja, a alegoria, a interpretação alegórica é justamente de que nós, a igreja, é a noiva, Jesus é o noivo. E a noiva aguardava a vinda do noivo. Conta-se que Salomão ele visitou uma de suas vinhas, uma das vinhas do seu reino, e lá então ele conheceu a Sulamita, ele viu essa moça, e lá se apaixonou por ela. Ele, em uma das suas fiscalizações, digamos assim, do seu reinado, ele foi até uma cidade, onde lá ele viu uma menina, uma moça, uma jovem, cuidando da vinha, da sua família, e então ele se apaixonou por ela, tentou se aproximar dela, mas ela então, ao perceber a presença de um rei, ela fugiu da sua presença, não quis ficar, até pela vergonha e pela vergonha do seu estado, um rei se aproximando de uma camponesa. E então Salomão volta para Jerusalém, volta para o seu palácio, e então ele abandona todo o seu esplendor, ele deixa seu palácio, deixa seu castelo, deixa todas seu conforto, e então se faz de camponês. Ele se humilha, se faz de camponês e vai trabalhar na vinha da família da Sulamita, dessa moça. E ele então vai servir aos irmãos dela, vai servir a família dela. Ele vai servir aos seus próprios servos, porque eles, de um jeito ou de outro, acabavam trabalhando para ele. E lá então ele consegue a aproximação com essa menina, se apaixona por ela, ambos se apaixonam pelo outro, e ele então se declara rei, e ele volta para Jerusalém para preparar o casamento, e depois então ele vai buscar a sua noiva. E aí ele leva a sua noiva então. E esse processo de espera do
noivo voltar, é justamente isso que nós acabamos de ler, né? Antes que a brisa sopre e as sombras se vão, volta. A noiva ansiava pela volta do noivo. A noiva esperava, ansiava, com esperança, e também ansiava no sentido de querer apressar a volta do noivo. Mas não era ela que determinava a volta do noivo. Então, essa história bonita de Salomão é muito familiar, porque assim como Salomão, a gente pode pensar em alguém que deixou seu trono e se humilhou, deixou sua glória e foi até os seus próprios servos e lá se fez servo dos seus servos, serviu aos seus servos. Ele, assim como Salomão, pagou o dote pela Sulamita, a sua família, que provavelmente não foi pouco. Assim também a gente conhece alguém que deixou seu trono, deixou sua glória, se fez servo com os seus servos e para os seus servos, e também pagou o preço para conquistar, digamos, alguém, para levar consigo a sua noiva. Exatamente o Jesus, o Cristo, o Deus que deixou a sua glória, deixou o céu, deixou o seu trono e veio ao mundo, se humilhou, se fez servo para assim pagar o preço, pagou o preço para conquistar essa noiva. E assim como o noivo haveria de voltar para buscar a noiva, Jesus há de voltar para nos buscar. Há uma passagem conhecida de Mateus, a partir do verso 24, aliás, capítulo 24, e 25, Jesus fala sobre a sua volta. E no capítulo 24 ele conta a parábola da figueira e ele diz: olhem para as figueiras, olhem para os ramos, vocês veem quando elas estiverem brotando, vocês sabem que o verão está chegando. Jesus está falando sempre dos sinais da sua volta. Assim como eles sabiam que o verão estava se aproximando devido às manifestações das figueiras, dos arbustos, das árvores, nós saberemos que Jesus está prestes a voltar devido às manifestações dos sinais que haverão de se cumprir antes da sua volta. Jesus está voltando, obviamente, Jesus está voltando, mas Jesus está voltando desde que ele ascendeu ao céu, e isso é motivo de alegria, motivo de esperança, é motivo de acalmarmos o coração, é motivo de nos prepararmos para esse momento. Não é motivo para pânico, para desespero, não é motivo para disseminarmos um pânico espiritual, um pânico psicológico nas pessoas e espalhar medo nas pessoas de que Jesus há de voltar, medo porque Jesus está voltando. Não, nós não podemos ter medo pela volta de Jesus, nós temos que ter esperança pela volta de Jesus. Em João capítulo 14, versos 1 e 4, Jesus diz: não perturbem o coração de vocês. Se vocês creem em Deus, creram em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, e eu haverei de voltar e levar vocês para morar comigo. Essa é a palavra do Senhor. Não perturbem o vosso coração, não se atribule o vosso coração, não perturbe, ou seja, não fiquem com o coração perturbado, não fiquem com o coração preocupado, mas fiquem com o coração tranquilo, em paz, porque eu vou preparar lugar para um dia vir buscar vocês e levar vocês para morarem comigo. Jesus está usando justamente a imagem do casamento, a imagem do noivado, para exemplificar como será a sua volta. Porque um noivo, ele ia até a casa
da noiva, da menina, ficava noivo, e logo então ele voltava para a casa do seu pai, onde lá ele ia construir, ele iria preparar um quarto a mais na casa, para assim então voltar e levar a noiva consigo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês são a minha noiva, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou preparar um quarto, vou preparar um lugar, e assim vou voltar para buscar vocês. Jesus está preparando esse lugar. Assim como o noivo voltava para buscar a sua noiva, Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. Mas a igreja, assim como a noiva, precisa estar pronta, preparada, esperando, ansiosa pela volta do noivo, mas não há nada que se possa fazer para antecipar a volta do noivo. E só quem sabia quando o noivo iria buscar a noiva era o pai do noivo. Por isso que Jesus diz que a volta nem ele nem os anjos sabem, mas somente o pai é quem sabe. Porque quem determinava a volta do noivo para buscar a noiva era o pai do noivo. Quando tudo estava pronto, ele então determinava que o noivo fosse buscar a noiva, celebrar o casamento e levá-la para morar consigo. E assim será. Cristo há de voltar quando Deus determinar, e vai buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja, e levar-nos para morar neste lugar a qual ele foi preparado. Então não é motivo para paz, não é motivo para desespero, é motivo para esperança. No capítulo 24, como eu falei, Jesus fala acerca dos sinais da sua volta, e no capítulo 25 de Mateus, Jesus conta a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. A parábola das 10 virgens, resumindo, ele fala que existiam 10 virgens e assim será o reino dos céus, assim será o reino de Deus. 5 eram sensatas e 5 eram prudentes, e elas saíram então para procurar o noivo à noite, e as sensatas levaram as suas lamparinas com os seus azeites e os seus azeites reservas, e as tolas levaram apenas suas lamparinas com os seus azeites e saíram a procurar o noivo. Aí, como não acharam o noivo, acabaram adormecendo, e quando de repente alguém anunciou que o noivo haveria de voltar, as prudentes pegaram as suas lamparinas com seus azeites e saíram a procurar novamente o noivo, enquanto as sensatas deixaram que a chama da lamparina, a chama da lâmpada se apagasse, e agora, as tolas, e agora sem azeite para novamente abastecer a sua lâmpada, a sua lamparina. Assim são pessoas que se preparam para a volta de Jesus, e assim são pessoas que não se preparam para a volta de Jesus. Do mesmo jeito que o noivo chegou de repente nessa parábola, assim será a volta de Jesus, ninguém sabe. E o certo é que quando Cristo voltar, de pegar muita gente dormindo e muita gente despreparada. Nós precisamos nos abastecer de azeite para mantermos acesa a chama, da qual é a esperança para a volta de Jesus. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus e não desesperados. Na parábola dos talentos, Jesus conta que um certo senhor viajou, saiu e deixou os seus servos a cargo dos seus talentos. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. E quando de repente esse senhor volta, ele então vai pegar os seus talentos de volta, e um servo havia empregado os seus talentos, dobrou os seus talentos, outro havia empregado os seus talentos, investiu o seu talento, mas um guardou o seu talento. Esse é chamado por Jesus de servo mau. Aquela pessoa que não fez nada para que o seu Senhor voltasse e encontrasse algo feito por ele. Nós, como igreja, recebemos do Senhor missões, comissões, e precisamos trabalhar para quando o Senhor voltar, encontrar nós, além de preparados, como as virgens prudentes que reservaram azeite para procurar o noivo, também como os servos bons que pegaram aquilo que o Senhor deixou com eles e empregou devidamente como deve ser feito. A igreja do Senhor
tem o Evangelho, tem a mensagem do Senhor, e ela precisa empregar corretamente essa mensagem para que essa mensagem se multiplique. Precisamos, como igreja, não estarmos desesperados, mas estarmos preparados, fazermos o nosso trabalho, a nossa parte, e estarmos esperançosos pela volta de Jesus, sem causar medo das pessoas. Não usar a mensagem do Evangelho, não usar a mensagem da volta de Cristo para causar pânico, causar medo, disseminar pavor, disseminar tumulto nas pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte e levar o Evangelho. Então, iminente a volta de Cristo, que pode acontecer hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, ninguém sabe, a igreja ela tem o seu papel. E como igreja, num momento tão caótico em que nós estamos vivendo, no momento em que pessoas não têm esperança, no momento em que pessoas têm pavor, no momento em que pessoas estão desesperadas, precisamos levar esperança para essas pessoas. Precisamos levar calma, ânimo e não desespero. Não podemos usar a mensagem e a volta de Cristo para causar pavor, medo nas pessoas. Não é para isso que Jesus vai voltar. Nós precisamos usar essa mensagem para acalmar e levar esperança às pessoas. Então, prestes a isso, a igreja, precisamos tomar 3 atitudes. A primeira é ter esperança na volta. Não deixar de acreditar, não deixar de ter fé, não deixar de esperar, não deixar de sempre levar uma palavra de esperança às pessoas que andam desesperadas. Nós, a igreja, nós somos o berço da esperança na volta de Cristo. Então, as pessoas, o mundo precisa ver em nós pessoas esperançosas e não desesperadas. Fim do mundo, e a gente usa tudo isso para causar um terror psicológico, um sensacionalismo, e muitas vezes a gente acaba causando mais medo do que temor nas pessoas. Medo de Jesus, medo de Deus, medo da sua volta, e não temor, e não esperança dessas pessoas. Então precisamos sim ter esperança, esperar com fé e aguardar ansiosamente pela volta do noivo, assim como a noiva aguardava. Também precisamos nos prepararmos. Quando o noivo voltava para buscar a noiva, precisava encontrar a noiva pronta para o casamento. Porque o período em que ele voltou para a sua casa, voltou para a casa do seu pai, era o período então que a noiva se preparava para o casamento, se arrumava para o casamento, preparava suas coisas para o casamento. E então, a qualquer momento, quando o noivo voltava, encontrava a noiva pronta para celebrar o casamento e levar a sua noiva consigo. Precisamos estar preparados. Precisamos fazer a nossa parte. Você está preparado para a volta do noivo? Como noiva, você está pronto para que a qualquer momento, quando o noivo aparecer, quando as trombetas soarem e que o noivo vier consumar o seu matrimônio e assim levar a sua noiva consigo para morar com ele, você está preparado para ir? Ou se Jesus voltar hoje, você vai ainda querer terminar sua faculdade, ainda vai querer comprar seu carro, comprar seu apartamento, você ainda não vai conquistar, ainda vai querer conquistar as suas coisas, ou você vai estar pronto para que com a volta do noivo você esteja preparado para ir morar com ele. E também precisamos anunciar a volta de Jesus. Precisamos anunciar a volta do noivo. A noiva, ela constantemente falava com as pessoas, anunciava para as pessoas sobre a volta do seu noivo, que poderia acontecer a qualquer momento. E também preparava as pessoas, porque quando o noivo voltava, era quando a festa acontecia, o casamento acontecia, então ela preparava as pessoas também para esse dia.
precisamos anunciar a volta de Jesus. Nós precisamos anunciar da forma bíblica, da forma correta, levando, como eu falei, esperança para as pessoas e levando para elas também o reino de Deus e, assim como nós, incentivando-as a preparar-se para a volta do noivo. A mensagem da igreja de hoje, da noiva de hoje, é anunciar, é anunciar a volta do noivo. Não podemos deixar de anunciar a volta do noivo. Não podemos deixar de anunciar a volta do Senhor. E não podemos, com isso, deixar de anunciar o Evangelho, o arrependimento e a preparação das pessoas para que, quando o noivo voltar, leve consigo a sua igreja. E que assim sejamos preparados. Precisamos anunciar, convidar pessoas para o noivado, para o casamento. Então, dado a isso, o que nos resta nesse tempo, além de ter esperança, além de nos prepararmos, além de anunciarmos a volta de Jesus, estarmos prontos para que, quando Ele volte, nós estejamos já prontos para partir. Precisamos, num momento como esse, ter muita fé, muita calma, e não deixar que nada, mais nada, abale a nossa esperança na volta do Senhor. E que assim, então, Deus nos abençoe. Estejamos preparados, estejamos prontos, porque a qualquer momento o noivo vem. Não sabemos quando, mas a qualquer momento o noivo vem. Mas não usemos isso para causar pavor nas pessoas. Usemos isso para levar esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.